Nesse vídeo eu quero discutir com vocês os entes primitivos da geometria. Esse conceito ele é muito importante porque a geometria só começa a partir dessas ideias aqui, as ideias de entes primitivos. Para te entender a geometria plana, para te entender a geometria espacial ou analítica, tu precisa saber o que são os entes primitivos, porque as nomenclaturas que a gente usa nesse caso aqui, que a gente vai estudar nesse vídeo, elas são cruciais para te poder ler e entender qualquer livro ou qualquer conversa a respeito de geometria. Então, é muito importante que tu entenda a ideia de ponto, a ideia de reta, a ideia de semi-reta, bem como a ideia de plano. E é esses conceitos que a gente vai estudar a partir desse vídeo. Então, num primeiro momento, eu gosto de introduzir a ideia de entes primitivos baseado nessas duas ideias aqui, a ideia de ponto e a ideia de reta. Porque, para mim, eu acho que são os conceitos mais fáceis de serem digeridos e de serem ensinados num primeiro momento. Então, vamos ao que interessa. O ponto, na geometria, ele nada mais é do que uma figura, vamos dizer assim, um objeto, que ele não vai ter dimensão, ou seja, um ponto, ele não tem um tamanho, ele não tem uma altura, ele não tem uma área, um volume, uma profundidade definido. Ele simplesmente é um ponto, sabe? E do mesmo modo, ele não tem forma. Um ponto ele não é quadrado, redondo, circular, azul, vermelho, não. Simplesmente ele não é. E do mesmo modo, um conjunto de pontos, ele forma uma figura geométrica. Ou seja, se eu acumular, se eu conglomerar, se eu concatenar um conjunto de pontos, eu formo uma figura geométrica. Para te ter uma noção, por convenção, a gente representa geometricamente, veja bem, geometricamente, é só uma representação geométrica. Não quer dizer que um ponto seja assim. Da seguinte forma, a gente usa uma bolinha para representar um ponto qualquer. E por que existe o uso do ponto na geometria? É simples. Porque quando tu está montando alguma coisa no espaço, que nada mais é do que tu trabalhar com geometria, tu pegar formas e colocar elas num determinado espaço, quando tu usa pontos, fica muito mais fácil de manipular e, do mesmo modo, fica muito mais fácil de tu poder definir as coisas. Então, o ponto é muito útil, porque ele indica uma posição no espaço, certo? Então, um ponto ele nada mais é do que representado geometricamente utilizando uma bolinha. E repara só, esse meu ponto aqui, ele é genérico, ele não tem tamanho e nem forma, certo? E, veja bem, se eu conglomerar diversos pontinhos, ó, como eu estou fazendo aqui no quadro, ó, repara bem, eu posso vir a formar uma figura geométrica qualquer. No caso aqui, eu estou desenhando pontos quaisquer, ó, e eles estão alinhados de modo que forme um quadrado. Claro que isso daqui é uma representação geométrica e muito grosseira, certo? Naturalmente, para a gente formar uma figura geométrica, a gente vai usar pontos, obviamente, só que esses pontos eles vão formar uma reta. E o que uma reta é? Uma reta, ela nada mais é do que um conjunto de pontos, ou seja, um aglomerado, uma concatenação, um punhado de pontos que são infinitos e não têm início ou fim. Ou seja, através de retas e pontos,
através da união de múltiplos pontos, eu formo uma reta. E com essa reta, eu posso vir a formar uma figura geométrica. Genericamente falando, eu posso representar uma reta desse modo aqui. Repara que essa minha reta aqui, ela não tem início e não tem fim. Obviamente, tu pode olhar e dizer assim, ah não, mas essa reta aqui começou aqui e terminou aqui. Não, essa reta, ela vem desde lá de baixo até o infinito. Do mesmo modo que ela começa daqui, começa entre grandes aspas, e vai até o infinito. Então, seja para cima ou seja para baixo, essa reta ela é infinita, ela não tem nenhum início e nem um fim, certamente. E um conjunto de pontos, repara que aqui ó, tem um ponto, aqui tem outro ponto, aqui tem outro ponto, aqui tem outro ponto, aqui tem outro ponto, aqui tem outro, aqui tem outro, outro, e lá vai ponto. Um conjunto de pontos formam uma reta, e um conjunto de pontos e retas podem formar uma figura geométrica. É claro que a gente pode refinar essa representação geométrica, digamos assim, da seguinte forma. Tá vendo que aqui eu tenho uma reta, certo? Esses 3 pontinhos aqui indicam que a reta, esse pedaço da reta aqui, ó, esse lado aqui, ele é infinito, ou seja, ele veio desde lá, certo? Infinitamente, óbvio, e seguiu para esse lado aqui, que também é infinito, para lá. Ou seja, eu tenho uma reta infinita, certamente. E aí o que vai acontecer? Uma reta, ela ainda é aquilo que eu falei para vocês, um conjunto de pontos que são infinitos, ou seja, não tem início nem fim. Aqui eu tenho uma representação genérica, mas visualmente falando, é como se eu olhasse para um ponto fixo, literalmente um ponto fixo, eu olhasse para um canto e, na minha visão, fosse ter como é que eu posso dizer? Uma série de pontos infinitos, ou seja, eu estou olhando para cá, para a câmera, certo? No meu olhar, é como se, quando eu olho para frente, tivesse milhões e milhões e milhões, infinitos pontos, certo? A ideia de reta é isso, é uma coisa que não tem início e nem fim. E a reta, ela nada mais é do que o produto de múltiplos pontos conglomerados, unidos, juntos, como está aqui. Expandindo um pouquinho essa ideia de reta, como a gente já viu antes, que uma reta nada mais é do que um conjunto de pontos que não tem início nem fim, como está representado aqui genericamente, tá vendo que aqui, ó, ponto, 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 ponto. E aqui, ó, nas extremidades, digamos assim, a gente está representando genericamente que essa reta não tem nem início nem fim, ou seja, ela vem de cá e vai indo até o infinito. Obviamente, do outro lado, ela também vai até o infinito, certamente. E aí o que acontece? A gente tem dentro do conceito de reta, a gente tem algumas nuances que é muito interessante a gente saber, porque com o passar dos vídeos eu vou usar esses termos e é interessante a gente ter em mente já, para que já fique mais fácil de interpretar e já está mais acostumado com o linguajar de geometria. Porque matemática não é número, matemática é uma linguagem. E se tu conhece a linguagem, tu conhece a forma matemática. Então, a primeira nuance que eu gostaria de apresentar para vocês é o conceito de semi-reta, que deriva da ideia de reta. Antes, eu disse para vocês que reta é um conjunto de pontos que não tem início e nem fim, ou seja, é infinito. Pode começar de lá ou pode começar de cá, não importa. Reta é uma coisa infinita.
Só que a semirreta, ela já é uma coisa que quebra um pouquinho desse padrão. Por quê? Porque imagina só o seguinte, eu tenho aqui a minha reta, certamente. Imagina só que a minha reta, ela tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, e num determinado momento eu resolvo colocar na minha reta, marcar na minha reta, escolher entre os infinitos pontos da minha reta um determinado ponto A, certo? Então aqui eu tenho meu ponto A dessa minha reta, ó. Tá vindo? E eu resolvo marcar um pontinho A. Nesse instante, eu tenho uma semirreta. Semirreta nada mais é do que um pedaço da reta, certo? Da reta infinita, onde eu marco um determinado ponto e a partir desse ponto eu vou até o infinito, eu conto, digamos assim, até o infinito. Então, não é exagero dizer que isso daqui é uma semirreta. Por quê? Porque essa minha reta aqui, ela tem, quer dizer, essa minha semirreta daqui, ela tem um início, que é o meu ponto A, que eu marquei, e ela não tem fim. Ela vai até o infinito. Portanto, é uma semirreta. Semirreta é todo conjunto de pontos, que tem um começo, mas não tem um fim, que é de final com caráter infinito. Então, isso daqui é uma semirreta. Por exemplo, a grosso modo, claro, esse quadro aqui, ó, essa linha, imagina só que eu traço uma linha daqui até aqui, certo? E vou indo até o infinito. Essa minha linha aqui, que eu decidi que é o meu ponto B, aqui no começo, e ela vai até o infinito, é uma semirreta. Porque eu tenho um ponto B de origem, mas não tenho um ponto final. O meu ponto final é infinito. Sabe lá Deus onde termina. Então, uma semirreta, ela tem esse comportamento por padrão. Tudo bem? E por último, e não menos importante, para fechar esse conceito, a gente tem o segmento de reta. Então imagina só, eu tenho aqui a minha reta infinita, e aí eu resolvo fazer o seguinte, a minha reta aqui é infinita, eu resolvo marcar um pontinho A. Não satisfeito, eu vou progredindo até encontrar, um determinado ponto que eu acho interessante. Olha só, gostei desse ponto, vou marcar. Marquei um ponto B. Então repara que a minha reta que era infinita, eu escolhi um ponto A. Não satisfeito, eu segui, olhei para esse ponto e disse, legal, vou marcar ele. E escrevi B. Ou seja, aqui e aqui eu tenho um segmento de reta. Um segmento de reta nada mais é do que uma reta... Não, uma reta não. Nada mais é do que um pedaço de uma reta, vamos dizer assim, a grosso modo, que tem um início e um fim. Repara que aqui eu tenho um ponto A e um ponto B. Eu tenho um ponto de início e um ponto de fim. Ou seja, o meu início é no ponto A e o meu fim é no ponto B. Não é como na semirreta que eu tenho um ponto de início e não tenho um ponto de fim. O meu fim é infinito, só que eu nunca vou chegar no infinito. Aqui não, eu tenho um segmento de reta onde o meu início é o A e o meu fim é o B. Imagina só o seguinte, esse pedaço aqui, esse pontinho aqui, C, até essa outra extremidade aqui do quadro, D. Ou seja, isso daqui é um segmento de reta. Ou seja, esse início com esse final aqui do quadro é um segmento de reta. Porque eu tenho um início C e um fim D. Então, segmento de reta nada mais é do que isso. É um conjunto finito de pontos, onde eu tenho um intervalo de
início e fim entre eles.